Antes da gente seguir com o assunto, eu quero dizer para vocês que foi encaminhado aí para o WhatsApp de vocês o material dessa nossa conversa agora, tá? Não sei quantos receberam, então é uma forma que vocês têm de acompanhar. Não é uma pregação, a gente vai ter uma conversa aqui e expor algumas coisas, relembrando, né? Primeiro, para a vida da gente, aqui a ideia é que a gente vai ver o estudo para aplicar com os irmãos nas casas, mas, sobretudo, é para a vida de cada um de nós, né? E os assuntos precisam ser, primeiro, digeridos, todos esses assuntos, por nós. A gente vem aí eu não sei se a sequência é exatamente essa, mas a gente vem aí de um tempo de revisão no assunto sobre o propósito eterno de Deus, quando a gente viu ali o livro de Efésios, a gente compartilhou isso nos grupos, nas células, tá certo? Depois a gente viu um pouco sobre a família no projeto de Deus, e a gente abordou alguns assuntos aí relacionados à família. Depois a gente teve um tempo também aí, eu acho que antes disso, inclusive, é que a gente viu um pouco da primeira carta de João. A gente viu também nessa leva última aí, né, fora da ordem, mas eu lembro que a gente viu também, teve um tempo de relembrar sobre os pilares da vida da igreja, com base ali em Atos 2, 42 a 47. Eu, particularmente, ouvi alguns irmãos, pessoalmente, pra você ter ideia, né, é um assunto tão batido entre nós, mas toda vez que a gente volta a conversar sobre esses temas, é como se fosse a primeira vez, eu ouvi alguns irmãos compartilhando de como estava sendo uma bênção rever esses assuntos, né? E hoje, irmãos, nós vamos, de novo, rever um assunto, um tema, para que vocês depois vejam isso, primeiro absorvam, né? Porque, para mim, e eu acho que para vocês também, são assuntos que sempre desafiam a gente. A gente vai ver hoje um pouco sobre vida devocional, um assunto que requer sempre uma resposta nossa, prática, né? Esse assunto, inclusive, ele está dentro daquele livrinho nosso, não sei quantos, talvez todos tenham esse livro, ou tenham conhecimento dele, que é aquele livro nosso, Conselho de Deus, Fundamentos da Fé. Ali naquele material, esse assunto, vida devocional, é a 6ª lição, temos 21 lições ali, e esse assunto é a 6ª lição. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. No finalzinho lá, me lembrem, se eu esquecer, de dar algumas orientações práticas com respeito às células, aos grupos caseiros, à igreja na casa, tá bom? Vamos começar, então, a relembrar desse tema, desse assunto, com Mateus, capítulo 6. Então, como eu falei, a gente vai relembrar desse assunto desafiador sobre vida devocional. E a gente vai começar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 5. Edson vai pegar aí, Mateus 6. E aí, Edson, você lê do versículo 5 ao 18, a primeira leitura. A gente vai ler alguns textos, tá? E olhe que foram colocados nesse material que vocês receberam só uma parte de tantos textos que tratam sobre o assunto, tá? Mas vamos começar com Mateus 6, versículos 5 a 18. Edson, por favor. Jaceman, estão me ouvindo bem? Ou quer que eu aumente mais? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, perfeito. É para ler direto. Ou eu vou... Aí depois eu volto a pedir algumas partes aí, fique ligado aí com a Bíblia aberta, mas agora, por agora, é o texto direto, 5 a 18. Certo. Vamos lá. Amém, irmãos? 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ok, Edson. Aí mantenha aberto aí que a gente deve voltar. Na verdade, a gente vai voltar a esse capítulo de Mateus e reler alguns versículos que foram lidos aí nessa leitura agora corrida, né? A gente começa com esse texto, irmãos, e eu quero destacar aqui na leitura, na verdade, desse texto aqui, ao falar de vida devocional, e vida devocional nos lembra da palavra devoção, e nos lembra de que nós somos devotos, né? É um termo que a gente não usa muito, mas é exatamente isso, e isso aponta para uma vida nossa de apego sincero, né, fervoroso a Deus na nossa caminhada aqui como discípulos, tá? Mas nesse texto que Edson acabou de ler, a gente vê aí no texto uma palavra muito importante para a gente compreender, já iniciar a nossa conversa compreendendo como deve ser a nossa vida de devoção, ou a nossa vida devocional, desse apego sincero, intenso, para com Deus, o nosso Pai, né? E a palavrinha que aparece aí, que Edson leu, ela aparece nos versículos 5 e 16. É uma palavrinha-chave, que eu quero dar esse destaque aqui para vocês. E leia de novo o 5 aí, Edson. Depois o 16. Ela vai aparecer a palavra de novo aí. O início do versículo 5, Edson. Abre o som, seu microfone. Perdão, irmãos. Eu fechei aqui para não ter zoado, mas... Tranquilo. Só o início do 5, Edson, e o início do 16, que eu quero falar. Certo. Entendi. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Até aí, aqui? Segurei. Isso, aí certo. Vai para o 16. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então você que está com o material aí acompanhando, vai perceber que a palavrinha importante que aparece aí no texto, no versículo 5 e 16, é a palavra quando, né? No versículo 5 diz, quando você orar, quando orares, e quando vocês jejuarem. Essa palavrinha é interessante, porque deixa aí evidente para a gente, fica claro, né, que o Senhor, Jesus, ele leva em conta que a oração e o jejum, a gente vai falar mais na frente sobre isso, fazem parte, ou devem fazer parte da vida de um devoto, né? Vamos usar o termo aí, já que a gente está falando de vida devocional. Então, quando ele diz, quando você orar, quando vocês jejuarem, está deixando claro que a oração e o jejum fazem parte, ou devem fazer parte, da vida daqueles que amam a Deus, que estão apegados a Ele, que têm essa vida de devoção. A gente pode perceber que ele não diz, né? Se vocês orarem, ou se vocês jejuarem, a palavra quando aí é importante, porque deixa claro que não é uma questão de se eu for orar, se eu for jejuar, se eu sentir, se eu quiser. Então, é quando você for fazer isso, né? Então, falando então sobre a vida devocional, ou seja, esse relacionamento pessoal de cada discípulo com o Senhor,
A gente precisa entender de que, na nossa vida, como discípulos de Jesus, essa prática, essa vida devotada a Ele, deve ser algo presente no nosso dia a dia, né? É parte da vida normal de um discípulo de Jesus. Essa que nós estamos chamando de vida devocional, ou seja, de um relacionamento pessoal, intenso e fervoroso com o Senhor. Essa é a introdução, e já já a gente entra aí nos 4 aspectos práticos da nossa vida devocional, mas terminando aí, destacando primeiro essa palavrinha, quando vocês orarem, ou quando vocês jejuarem, para a gente entender isso, que não é uma questão de opção, se eu vou fazer ou não, isso deve fazer parte da nossa vida. Eu quero destacar o que Edson leu também, que aparece aí no texto que ele leu de Mateus, capítulo 6, dos 5 ao 18, que a oração que Jesus ensina no texto, né, a chamada oração do Pai Nosso, nos ajuda nessa nossa vida de devoção, ou nessa nossa vida devocional, nos ajuda na nossa oração pessoal, essa oração que Jesus ensina aí no texto que foi lido, né? Na verdade, o Pai Nosso, só relembrando aí para vocês, vocês já devem ter ouvido isso, é um modelo de oração. Eu posso pegar exatamente como está aí e orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não há problema nenhum nisso, né? Eu posso tomar essa oração na íntegra e orar sem medo de que eu estou fazendo uma reza repetitiva, né? Não, eu posso orar como aí está, esse modelo que Jesus nos deixou. Mas só para destacar aqui e não perder a viagem, é que essa oração chamada oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que um modelo, né, de oração. Alguém chamou e classificou, na verdade, o Pai Nosso como estilo de vida, tá? A ideia aqui no material, vocês vão ver aí, que não é comentar cada parte, que é fantástico a gente pegar o Pai Nosso e destrinchando, né, para a nossa vida é sempre edificante. A ideia não é essa. Mas um ponto que a gente destaca aqui no material é o ponto no versículo 14 e 15, que é o que a gente vai destacar, e está destacado aí no material, para a gente ver com os irmãos também, que é o ponto em que o próprio Jesus destaca quando ele diz: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Esse é o ponto, né? A única parte que Jesus explica, né? O versículo 14 e o 15. Leia de novo, Edson. Vamos ser repetitivo aí. No versículo 14 e 15. 14 e 15. Isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É a parte que Jesus explica, né? Se vocês perdoarem, as suas ofensas vão ser perdoadas, né? E aqui a gente dá o destaque aí que esse ensino de Jesus, quando ele fala, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, 14, também vosso Pai Celeste vos perdoará, o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, é um ensino que reforça, que aí é um ponto para a gente parar e pensar aqui, né? Como a nossa vida, como discípulo de Jesus, precisa ser uma vida, como é que eu vou dizer, completa, intensa, sem diminuir. É interessante esse material sobre vida devocional, porque eu tenho falado para os irmãos ultimamente, justamente sobre esse assunto aqui. Eu não vou destrinchar exatamente o que eu tenho falado lá, mas é parecido com esse ponto que a gente destaca aqui, com respeito a essa necessidade de a gente, como discípulo de Jesus, entender que a gente precisa ter um relacionamento saudável com as pessoas e um relacionamento saudável com o Pai Celestial. Do que é que eu tenho falado ultimamente? O discípulo
que quer ter uma vida saudável, de fato, nessa trajetória aqui, ele precisa crescer em 4 níveis de relacionamento, que é o que está posto aqui. Relacionamento com Deus, aí depois eu falo relacionamento com a família, relacionamento com a igreja e relacionamento com outros que são os de fora. E nessa parte aqui, tem essa ênfase e essa chamada, esse ensino de Jesus aqui, reforça como a nossa vida como discípulo precisa ser completa, como a gente precisa ter um relacionamento saudável com Deus, que é o ponto-chave da vida devocional, né, dessa vida de devoção, mas a gente precisa também ter uma vida de um relacionamento saudável com as pessoas, além de ter com o Pai Celestial, esse relacionamento precisa ser com as pessoas. Por isso eu falo lá do relacionamento com Deus, com a família, marido, mulher, filhos, com a igreja e com os outros, as pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. E os 4 níveis de relacionamento que eu destrinchei, né, eles precisam ser levados a sério, tanto um quanto o outro. Tá bom, queridos? Então, o que é que a gente vai fazer agora, depois dessa introdução, destacando aí essa questão de que a gente percebe na leitura é o quando, não é o se você orar, né? Destacando essa compreensão de que a gente precisa crescer nos relacionamentos, além do relacionamento saudável com Deus, precisa ter com as pessoas, embora nosso assunto aqui é esse relacionamento com o Pai, né? Mas entender que uma coisa está ligada à outra. Agora sim, nós vamos relembrar dos aspectos práticos, porque o assunto é bem prático, da nossa vida chamada devocional. Vamos agora relembrar, e aí, enquanto a gente vai relembrando, a gente vai se avaliando, a gente vai orando enquanto ouve, pedindo a Deus misericórdia, né? Mas agora a gente vai partir para os aspectos práticos, que são 4 que a gente vai abordar aqui, dessa nossa vida de devoção, dessa nossa vida de devotos de Jesus Cristo, né? O primeiro aspecto prático, Edson, por favor, a gente vai ser repetitivo aí no texto, a gente talvez não... Vamos ler de novo aí, do 5 ao 15, Edson. De novo, Mateus 6, 5 ao 15. Vamos repetir. Tá bom. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muito bem, né? Então, não vai dar overdose em ninguém, ler de novo aí, é sempre bom para a gente relembrar. E os 4 aspectos práticos que a gente vai relembrar aqui para os amados, dessa nossa vida devocional, o primeiro é esse aí, que o texto que foi lido, ele praticamente, todos eles falam desse primeiro aspecto, que é a oração. Está aí, né? Como foi lido aí por Edson, né? O versículo 5 em diante. Então, a gente está relembrando que desses 4
aspectos práticos dessa nossa vida devocional. Primeiro, oração, né? O material que vocês têm em mãos aí para estudo, para alimento de vocês e para estudo com os irmãos, ele tem como objetivo a gente dar uma olhada e relembrar, né? Verificar na palavra de Deus aí as referências a essa vida devocional pessoal, tá? Particular. E aí a gente só abre aqui algumas linhas para só citar, né, que há na Bíblia referências à oração em comunhão com os irmãos. Claro, tem muitas referências, né? Que é uma coisa, que é uma realidade importante na experiência de cada discípulo de Jesus. A gente vai ler só alguns textos, poucos, só para dar uma pincelada aí e não desconsiderar o fato de que esse primeiro aspecto prático, que é a oração, eu posso fazer com os irmãos, mas isso aqui que eu quero chamar os amados, é o seguinte, a ênfase aqui da oração na nossa conversa aqui, que aí é o ponto mais desafiador, pelo menos para mim, eu acho que para você também, é o seguinte, é essa vida devocional, pessoal, particular, incluindo a oração pessoal, minha, particular com Deus, que é o que a gente chama aí de relacionamento pessoal com Deus. Mas a gente vai ler alguns textos de que a oração, que é esse primeiro aspecto, ela pode ser e deve ser também vivenciada em comunhão com os irmãos, né? Isso é importante na vida de cada um de nós. Vamos ver alguns versículos aí, Edson. Vá rapidamente, não sei se você está com o material na mão aí, se não está, Mateus 18, 19 e 20. Para a gente só ler algumas referências que falam da oração que envolve irmãos, embora o nosso foco vai ser essa oração pessoal e particular. Mas vamos ler Mateus 18, Edson, 19 e 20. Tá, eu já abri esse aqui. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 20, né? Porque isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, a ênfase na nossa conversa, a nossa lembrança aqui, vai se referir à prática particular devocional. Mas, é claro, a gente só está vendo aí 2 textos, Atos 12, 5 e 12, Edson. A gente está vendo aí pelo menos 3 referências ou 4, alguns versículos, 3 ou 4 versículos, que fala dessa prática de oração com os irmãos. A gente viu em Mateus aí 2 ou 3, né? E aí é 2, 3 ou 4 ou mais. Mas vamos para Atos 12, 5 e 12. Certo. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. É isso mesmo? Isso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E 12, 12. Versículo 12. Então, vou ler. Já posso ler o 12, 12? Bora. É o 5, é o 12, 5 e 12, 12. 12, 12. Agora eu vou ler o 12, 12. Isso. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muito bem. O primeiro versículo, a gente pode até deduzir que tinha muita gente, não deixa claro, mas a gente pode deduzir que tinha, mas aqui deixa claro que tinha, onde tinha muitas pessoas que estavam, na minha versão diz, congregadas, orando. Então, tendo dado essa lembrança, esse destaque, vamos partir agora, irmão, para esse primeiro aspecto prático da nossa vida devocional, pessoal, na vida de cada discípulo. Vamos partir agora e dar ênfase nesse primeiro aspecto, que é a oração, no que se refere à vida particular de cada um de nós. Aí vamos para Mateus 6, Edson, 5 a 8. Vocês podem acompanhar também, hein, amados? Vamos relembrar esses textos. Mateus 6, 5 a 8. 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto,
E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, como esse é o objetivo, né, a ênfase aqui, a prática particular dessa vida devocional e nesse primeiro aspecto, que é a oração, e nesse texto aí, o ponto que a gente destaca aqui é a necessidade do tempo a sós com Deus. Meu Deus do céu, aqui nesse grupo, aqui nessa sala do Zoom, só tem gente que, né, os tiranossauros aqui, os dinossauros, gente antiga, né, que já ouviu isso e ouve quantas vezes, mas é sempre bom ouvir, e a gente está ouvindo de novo a necessidade que a gente tem de tempo a sós com Deus, como nós lemos em Mateus, de novo, entra no teu quarto, fecha a porta, quando orares, né? Não é se, é quando. Então, a gente precisa ter essa prática, né? Então, sobre essa necessidade do tempo a sós com Deus, a gente quer relembrar para os amados, e a gente vai relembrar isso no nosso encontro nas casas, mas relembrando aqui para nós, são coisas básicas e simples, como, por exemplo, eu e você, a gente precisa ter o nosso tempo particular com o nosso Pai, como está em Mateus, né? E além do tempo particular, do tempo que a gente vai separar para isso, a gente precisa também ter esse lugar particular, né? Aí no texto de Mateus fala do quarto, né? Mas pode ser o quarto, pode ser a laje, pode ser o campo, pode ser o que for, mas que seja um lugar que você tenha aquele lugar para esse encontro pessoal a sós com Deus. E é preciso que eu e você, nós, cada um de nós, discípulos de Jesus, vivamos essa realidade desafiadora diariamente, né? Diariamente. Esse é o ideal, até porque o nosso modelo maior, Jesus, viveu essa realidade, né? Aqui, não cabe, embora a gente destacou aí acima um pouco, né, que há na oração essa bênção de a gente orar com 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, claro. Mas aqui, nesse tempo a sós, não cabe outras pessoas, não cabe marido, não cabe mulher, não cabe filho, e muito menos, né, celular, que é um erro grave, né, a gente entrar no nosso quarto, ou seja, ir para esse lugar secreto, esse lugar deserto, solitário, é um erro. Primeiro, não cabe ninguém. E um erro grave é a gente levar o celular, por exemplo, né, ou qualquer coisa que venha distrair, tirar a nossa atenção. E o conselho aqui para mim e para você, amados, discípulos de Jesus, que amam Jesus, devotos de Jesus Cristo, que querem crescer nesse aspecto da vida devotada a Cristo, a gente precisa lutar para fazer dessa prática solitária, né, um hábito na nossa vida, né? E a gente chega a aconselhar aqui de maneira prática, que aqui tem alguns conselhos práticos, e a ideia aqui é animar o seu coração e animar os irmãos lá da célula do grupo, viu? Porque às vezes a gente pode olhar para si e ficar meio que desanimado, mas a gente tem alguns conselhos aqui e algumas declarações que é para animar. Quando eu ou você, quando a gente não conseguir, por algum motivo, separar esse momento em um dia ou outro, a gente deve insistir nessa busca de separar esse momento no dia seguinte, né? Mas não podemos nos acostumar e abrir mão de um assunto tão importante na nossa vida, que é essa vida de devoção ao Senhor. Sobretudo, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, nesse tempo que a gente vive, né? Um tempo de muitas distrações, pior, né? Um tempo pior do que ontem, né? Aqui a gente tem muita gente aqui, acho que não tem, a maioria aqui, né? Viveu aquele tempo em que não existia celular, por exemplo, né? Então, aquilo já era um tempo garantido para nós, para outras coisas. Depois surgiu o celular, misericórdia, né? Então, é uma luta e a gente precisa entrar nesse processo
e que o Senhor nos ajude, né? O fato é que a gente não pode se afastar desse relacionamento individual, particular. Eu falei para os irmãos recentemente que esse relacionamento com Deus, que começa com esse aspecto a sós, ele é um relacionamento pessoal e intransferível, tá? Então, não existe aquela, não, mas minha mulher é mulher de oração, ela entra lá no quarto, meu Deus do céu, só sai depois de 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, então não preciso. Não, não existe, né? Esse relacionamento precisa ser um relacionamento alimentado, perseguido por nós, a gente tem que buscar isso, esse relacionamento individual com Deus. E aí, vamos relembrar de um dos modelos que a gente tem na Bíblia, além do nosso modelo maior, que é Jesus. Edson, vai para Daniel 6:10, sobre esse assunto do tempo a sós com Deus, que não pode cair no esquecimento, tá? A gente precisa renovar esse desejo no coração de sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres do quarto, do deserto, né? Do solitário. Daniel 6:10, Edson. Daniel 6:10. Isso. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Maravilha. É só o 10, né? É, só o 10. Maravilha, só para a gente relembrar, a gente conhece texto, sempre desafiador, né? Mas o Espírito que habita em nós está nos conduzindo aí para nos dar vitória e nos fazer crescer nesse processo de vida devota, vida devocional, de devoção ao Senhor, aquele que se assenta no trono, a quem nós amamos, né? Então, amados, deixa eu avançar aqui. Esse tempo a sós deve ser mais um conselho prático e bem simples para mim, para você e para os irmãos, sem pressa, né? Mesmo quando não se consegue, em determinado dia, ter muito tempo disponível, cada realidade que a gente vive, no pouco tempo que tiver naquele dia, a gente precisa valorizar esse tempo, né? Mas não se permitir abandonar essa prática, essa realidade na qual a gente precisa crescer nesse aspecto que a gente está abordando aí da vida devocional. Lembre-se que esse seu tempo de conversa com seu pai é importante e você precisa valorizar isso. A gente precisa aproveitar cada momento que a gente tem para vivenciar essa realidade. Para isso, o desafio é a gente gerenciar, administrar o nosso tempo, né? De maneira que cada um de nós, como discípulos, dentro da realidade de cada um, consiga separar regularmente esses momentos a sós de oração. Não vou render aqui para a gente caminhar para frente, mas eu estava compartilhando com os irmãos, né, sobre a questão dos relacionamentos, que a gente precisa crescer nos 4 níveis, e quando eu falava do relacionamento com Deus, eu lembrei, vocês devem conhecer a história dos monges, né, que surgiram aí no final do século III, início do século IV, eram cristãos, tá, como nós. Alguns se tornaram cristãos eremitas, que eram o quê? Cristãos que, por estarem saturados, cheios da vida que cercava eles de pecado, de distanciamento de Deus, da sociedade como um todo, em que eles viviam, por estarem inconformados também com alguma realidade da igreja que se tinha na época. Alguns desses cristãos, eles iam para lugares desertos, solitários, sabe para quê? Para isso aqui, para buscar Deus. Então, isso é bonito, né? Isso é bonito e deve ser imitado. O erro é que alguns deles se isolavam, né? Iam para lá e aí ficavam, né? Sozinhos, tá? Alguns sozinhos. Depois, deu uma, vamos dizer assim, deu uma ajustada, porque eram alguns sozinhos. O indivíduo ia, o eremita era aquele que ia sozinho para um lugar isolado, solitário. Depois, eles começaram essa prática bonita, interessante, de busca a Deus, mas com outros, né? Mas outros que tinham a mesma prática. E surgiram aí os mosteiros, que eram isolados aí da sociedade, mas eles viviam entre eles. Qual era o ponto positivo? É isso aqui, essa prática de oração, de busca intensa, devota. O erro é que, eu não vou entrar aqui agora, é porque eles terminavam desconsiderando os outros níveis de relacionamento. Perdiam contato com a família nuclear, perdiam contato com outros irmãos da igreja, e perdiam contato com os pecadores. Mas esse não é o assunto para agora, tá? Então, amados,
a gente precisa, então, pedir a Deus misericórdia, graça e desejar esse avanço, esse crescimento, porque a gente viu aí o exemplo de um Daniel, tem tantos outros, mas eu quero ler, Edson, um exemplo aí do nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus, Marcos 1, versículo 35. Não pode deixar de ler esse texto, não. 1,35, Marcos 1,35. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quer que eu leia de novo? Tá bom. Acho que deu para... É um texto que a gente conhece, né? Bem de manhã, embora o céu sereno. Essa música é antiga, não sei se todos conhecem. Mas a música diz, vigiar... Essa você não conhece, né? Vigiar e orar. Romildo deve conhecer. Bem de manhã e sem cessar. Esse texto sempre me lembra essa música. De madrugada, bem de manhã. A gente, rapaz, é uma coisa fantástica, até porque a gente está falando de relacionamento com o nosso noivo, né? Com o nosso amado. Queridos, nesse tempo a sós, é um tempo maravilhoso, especial, onde a gente pode abrir o coração, falar com ele, que eu acabei de dizer, né? O nosso amado noivo, sobre os nossos assuntos particulares, as nossas crises, as nossas alegrias, inseguranças, sobre as nossas necessidades. É um tempo para orar por tudo, pela igreja, pelos irmãos, pela obra de Deus, por pessoas. É um tempo também para ficar calado diante de Deus, em contemplação, em contrição. Enquanto eu estava relendo esse material, eu lembrei, né, eu já falei para os irmãos algumas vezes, esse tempo a sós com Deus, irmãos, só uma dica aqui, para uma linguagem aí simbólica ou figurada, esse tempo aqui, sabe o que é? É o tempo de a gente levar o lenço no bolso para chorar por pessoas, chorar por mais de Jesus. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Esse tempo, vocês devem vivenciar isso. Mas eu lembrei daquela música antiga que diz que a moda do lenço precisa voltar, né? Os discípulos carregavam o lenço no bolso porque sabia que ao entrar nesse lugar secreto, eles iriam chorar por causa da íntima comunhão com o noivo e por causa da sua voz tremenda. É um momento de clamor, de intercessão. Edson, por favor, mais uma dose bíblica aí, de Filipenses 4, 6 e 7. A gente ainda está, irmão, no primeiro aspecto prático da vida devocional, que é a oração. Primeiro ponto aí da oração é esse tempo a sós com Deus, embora a gente possa orar com 2, 3, 4, 10, 100, 1000, mas a gente precisa valorizar esse tempo a sós. E vamos ver o último texto aí, Filipenses 4, 6 e 7, Edson. Está aberto aqui, né? Uhum. Tá. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem versões que diz vossas mentes. Você vê que conecta, é só um parêntese aqui, conecta essa prática, né, da oração, da súplica com ações de graças. Presta atenção, conecta essa prática desse lugar a sós, né, dessa vida de busca, de contrição, de quebrantamento, conecta essa prática com saúde, amados, para a alma, com paz, né? Esse é o lugar de descanso, né? Um texto que eu me lembro ao ler esse texto aí, é aquele texto que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Então, irmãos, para a gente avançar, esse é o primeiro aspecto da oração. A gente fala do tempo a sós com Deus, da necessidade disso. O outro ponto dentro da oração está em 1 Tessalonicenses, precisa nem abrir, que a gente está decorado aí, né? 1 Tessalonicenses 5,17, que é aquele versículo enorme, né? Que diz, orai sem cessar. E esse é um conselho, é uma advertência apostólica simples, mas tão importante. Então, além da minha prática, porque isso aqui é importante por isso, irmãos, porque a gente pode também pensar o seguinte, olha, sair desse lugar a sós com Deus, desse lugar secreto, desse lugar maravilhoso, e agora eu posso desligar. Não. Vida devota, vida de devoção, vida devocional implica
nesse aspecto da oração a sós com Deus, com outros também, como a gente já citou, mas outro ponto chave importante, queridos, é essa chamada oração sem cessar. É uma atitude de permanecer em comunhão com o nosso amado Jesus o tempo todo. E aí eu estou só repetindo, mas é uma coisa tão simples, né? Mas que a gente às vezes se passa, né? Está trabalhando, está andando para perder barriga, o que for, para fazer atividade física, está dirigindo, está no ônibus, no metrô, é orar. Está no computador digitando, está lavando prato, o que for. Isso aqui é fantástico, e que o Senhor nos ajude, né? Isso aqui é coisa de devoto mesmo, né, não? O cara está no computador digitando e está na mente aqui o Wi-Fi ligado com o céu, o tempo todo o Wi-Fi ligado. Seja orando em voz alta, se te permitir, porque tem lugares que não vai permitir, tá bom? Se chegar no metrô e começar a orar em voz alta, eu acho que é complicado. Ou falando no coração, falando na mente, e o Senhor ouve, né? Com ações de graças, com louvor. Outras vezes, não há palavras, em momentos que a gente vai orar nessa experiência aqui, mas o nosso coração estará cheio da presença de Deus, da comunhão do Espírito. Esta prática de orar sem cessar não pode faltar na nossa vida, só para a gente relembrar disso aí, mas ela não exclui, aí é só para reforçar, né? Vocês sabem disso. Ela não exclui a necessidade do tempo a sós com Deus. As duas práticas se completam e são necessárias. Davi vivia com esse desejo da presença de Deus, Salmo 42, 1 e 2, Edson, para a gente terminar esse primeiro aspecto aqui. Salmo 42, 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, tem uma versão que diz, assim como a coça. Isso. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Como suspira a coça pelas correntes d'água. Lembrei dessa agora. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que o Senhor nos ajude, amados, nesse primeiro aspecto. A gente está aqui relembrando dessas coisas básicas, tá certo? Mas vamos para o segundo aspecto prático da nossa vida devocional. A oração, a gente relembrou aí, a gente vai ler alguns textos agora, mas esse segundo aspecto é o que a gente vai chamar de adoração. A parte final, não precisa abrir isso aqui para a gente ganhar tempo, de Mateus 6, na parte final, do versículo 13, a gente vai perceber que na oração que Jesus ensina para os seus discípulos, para nós, ele termina com a expressão de louvor, quando diz, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, para a gente avançar nesse aspecto 1, que é a oração, nessa prática da vida devocional, essa oração a sós com Deus, essa oração sem cessar, a gente fala agora dessa prática de adoração, de louvor. Essa oração que a gente se refere não deve ser uma lista de pedidos, como se ao invés de estarmos falando com o nosso pai, estivéssemos falando com o chefe da empresa, né? Pedindo aumento, por exemplo, ou como alguém falou, né? Tratando Deus como o gênio da lâmpada. Né? A gente não pode viver nesse nível, mas viver essa vida, essa prática de adoração, de rendição, de comunhão, de louvor com o Senhor. A adoração, o louvor e a ação de graças fazem parte da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. E isso vai ser resultado do nosso conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Quem, de fato, experimentou Deus, o Senhor, na sua vida, tem um coração e uma boca cheios de louvor, de gratidão, de adoração, de ações de graças ao Senhor. Aí a gente vai ver alguns textos, que a gente não vai se deter muito aqui nesse ponto, né? A gente vai ver alguns textos para conectar essa atitude de oração com essa atitude que a gente está chamando aqui de adoração. Vejamos como as Escrituras ligam a adoração, o louvor e a gratidão à prática da oração. Vamos lá, Edson, para alguns textos aí, para a gente caminhar para o final. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, acho que também a gente tem decorado, né? Está no material aí, precisa nem ler. Orai sem cessar, e logo depois no 18, esse é o 17. Logo depois no 18, orai sem cessar, em tudo dai graças, né? E aí Filipenses
que Edson acabou de ler agora, 4, 6 e 7, nos fala sobre o final que diz, que acho que é o final que diz que a gente precisa ter a prática da súplica com ações de graça. Leia para mim aí de novo, Edson. Certo. 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Leu 7 também? Não, tá bom. Oração e súplica com ações de graças. Está sempre conectado essa prática da oração, da súplica, está conectado com louvor, a gente vai ver mais alguns textos com adoração, com ações de graças. Vamos ver esse João 1, 11 e 41, Edson, por favor. João, certo. Aí a gente vai ver a atitude de Jesus, que a gente conhece bem, né? Mas é bom ler esse texto aí. É bom que vocês leiam também com os irmãos aí na casa. 11 e 41. 11 e 41. Certo. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. É só o 41, então, né? Só isso aí. A atitude de Jesus de gratidão, orando, né? E agradecendo ao Pai. Então, essa atitude é fundamental, né? A gente vê isso repetidas vezes nos Salmos, né? Que, inclusive, tem verdadeiras orações ali, e nos ajudam também a orar. Em alguns momentos, eu utilizo o Salmo para orar, lendo o Salmo e orando, e repetindo aquilo que ali está, né? Que ali a gente vê muita manifestação de louvor, de gratidão do salmista, né? As expressões de louvor e adoração no Apocalipse também nos ajudam. E aí eu faço questão, isso aqui eu estava lendo, relendo, por favor, assim, eu gostaria de ler esses versículos do Apocalipse que aparecem aí, que vão nos ajudar também. Façam isso, né? Quantas vezes também eu pego esses textos do Apocalipse, dos Salmos, e oro aquilo que está aí. Apocalipse 4, Edson, versículo 11. Vamos ler esses textos aí? 4:11. Sim. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Rapaz, coisa tremenda, hein? Você levanta numa atitude de adoração, conectada com a prática da oração, e diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque o Senhor criou todas as coisas, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vê Apocalipse 5, 13 e 14, Edson, por favor. Certo. Apocalipse 5, 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, até o 14, né? É o 14, vai lá. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Ao que estar assentado, que coisa linda, fantástico, no trono e ao Cordeiro. Vai para Apocalipse 7, Edson. 7, 9, né? É. E vamos 7, 9. Repetir isso e fazer isso, inclusive, nas nossas orações. 7, 9 a 12. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E Aleluia. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém.
Aleluia. Nessa prática de devoção, de rendição ao Senhor, a gente precisa crescer, amados, avançar na oração, nesse tempo a sós, na oração sem cessar e nessa prática de adoração consciente àquele que se assenta no trono, ao nosso Deus. Então, são coisas simples, mas poderosas. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças. A gente vai ler mais um texto aí eu já estou com ele aqui aberto, eu vou ler aqui. A gente lembra aqui um pouco também de Paulo aprendendo com ele essa atitude de louvor a Deus, o nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí vai para Romanos 11, não está aí no material, mas eu lembrei, Romanos 11, 33, quando o apóstolo Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Aí ele termina com 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Ao que se assenta no trono. Então, amados, como a gente está posto aí, como um desafio para mim e para você, vamos encher o nosso coração, a nossa boca de louvor com palavras, com cânticos, expressões bíblicas e também com silêncio, né? Com atitude de contrição, de adoração, de quem se prostra diante da glória daquele que se assenta no trono. Edson, vê para mim Hebreus 13:15 para a gente caminhar para o finalzinho. Hebreus 13:15. Isso. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, é uma realidade poderosa essa vida de oração, que o Senhor nos conduza a isso, né? Nessa prática de devoção, que o Senhor nos faça, de fato, devotos de Jesus, né? Que o tempo que a gente vive não nos roube essa riqueza, né? E vamos aprender essa atitude de gratidão, de louvor, agradecer mais, né, do que se queixar. Tem muitos, só me permitam um parênteses aqui, para a gente partir para o final, os dois últimos pontos, a gente não vai se prender muito, essa parte de oração é muito mais carregada, né? Mas deixa eu dar só um conselho, uma coisa que é tão simples, né? A gente está vivendo um tempo cada vez mais difícil, complicado, um tempo de tantas agonias, tantas, sabe, complicações e para as pessoas decifrarem e viverem, né, com saúde, sobretudo emocional. E que riqueza amados, a gente aprender a transformar tudo na vida em oração. Esses dias estava ouvindo sobre isso, como foi interessante, né? A gente já pensou o cristão, o devoto de Jesus, que entende isso e transforma a ansiedade em oração? É um exercício fantástico, né? Ao invés de ficar ansioso, pega aquela ansiedade e transforma em oração. Pega o medo, transforma em oração. Inclusive com gratidão. Quando os sentimentos não são tão favoráveis, né? Isso deve acontecer com vocês, comigo também, né? Às vezes está jóia, bem. Às vezes a gente não está tão jóia assim.
Transforma isso em oração, Senhor. Olha como é que está meu coração, Senhor. Essa tristeza dentro de mim, você já está orando, né? Mas que o Senhor nos ajude, né? Eu vou agora para o terceiro, penúltimo aspecto prático, aí não vou me deter muito, até porque você vai ver que no próprio material é mais reduzido aí a abordagem, um pouco mais reduzida, mas a gente falou de oração, primeiro aspecto prático, que envolve a oração a sós com Deus, oração sem cessar, a gente falou de adoração, dessa prática de adoração, de louvor, de gratidão, de ação de graça. O terceiro aspecto prático, importante para nós, para os discípulos que estão nas casas aí, nos nossos encontros, que é a Bíblia, ou a gente pode chamar das Escrituras Sagradas, né? A gente não precisa nem abrir o Salmo primeiro, né? Quem decorou o Salmo primeiro aí, né? Quem se converteu, logo decorou, logo no início, né? Foi um dos primeiros salmos que eu decorei. Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha aí, terceiro aspecto para um devoto de Jesus levar a sério na sua vida, na sua prática diária. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de vez em quando. De vez em quando, nada, né? Medita de dia e de noite. O meditar de vez em quando, assim, o Senhor está nos ajudando, irmãos, a gente tem que sair dessa conversa aqui animado, eu e você. Mas o meditar de vez em quando não é uma prática de uma vida devocional, de uma vida de um devoto, né? Um devoto de Jesus Cristo é o cara do Salmo 1. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o tempo com Deus é para falar com Ele pela oração, como nós acabamos de relembrar, pela adoração, mas o tempo com Deus também é para ouvi-lo. São muitas as maneiras como Deus fala conosco. Atenção aí, ó. Lembra aí das suas experiências, vamos lembrar das nossas, né? Deus pode falar através de sonhos, de profecia, de voz audível. Eu já vi testemunho de pessoas que ouviu a voz de Deus, Deus fala. Pregações, uma conversa dessa aqui para relembrar coisas que eu e você sabemos de tantos anos. Deus fala através de músicas. Eu ouço muito Deus através de música, você também deve ouvir, né? Situações da vida, conselho de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um diácono, de um discípulo, de quem que for. E correção também. Mas o que a gente quer destacar aqui é que a maneira mais habitual que ele providenciou para falar conosco é pelas Escrituras. Pode falar por sonho? Pode. Tomara que fale. Esse dia só uma conversa assim, uma questão particular. Esse dia eu estava orando, falando para Deus, Deus, fala comigo em sonho, eu vou deitar, vou dormir, fala comigo alguma coisa. Mas eu acordei e não sonhei nada não, mas graças a Deus. Posso não ter sonhado, mas está aqui, ó. Ele está falando sempre, né? Sempre. Então, vamos ler aí, Edson, essa dose aí de 2 Timóteo 3, 16, 17. Palavra de Deus, meu irmão. Pode ler. Segunda Timóteo, deixa eu ver se eu estou no texto certo. 3, 16, 17. Isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a Escritura, não vamos render muito aqui, está aqui, ó. Toda a Escritura, toda é toda. Antigo, Novo Testamento, se você lê, relê e lê, Deus vai falar comigo, vai falar com você e vai falar com quem lê. Tá? Toda a Escritura é toda a Escritura. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Então, amados, quando a gente se coloca diante desse livro, diante da palavra de Deus, essa palavra vai revelar para nós o próprio Jesus, nos mostrar quem somos, vai nos transformar. Hebreus 4, Edson, 12, 13. Hebreus 4, 12, 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Bendita a palavra de Deus. Salmo 119, 105, a gente sabe de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados irmãos, para a gente avançar para o finalzinho, eu quero ver se dá para terminar. Me dê aí só alguns minutinhos mais, 9 horas agora. Mas junto com a oração, tenha o hábito de ler e meditar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Essa prática é uma prática de um devoto do Senhor Jesus. Essa prática identifica uma vida devocional. Então, vamos ler e meditar em oração, pedindo que o Espírito Santo que habita em nós nos revele as palavras que nós lemos e transforme a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Que o Espírito Santo nos revele Jesus por meio das Sagradas Escrituras, por meio... Irmãos, é uma combinação fantástica aqui, ó. Combinação explosiva. Testemunho dos profetas, Antigo Testamento, testemunho dos profetas e testemunho dos apóstolos, associado à oração e ao Espírito Santo, é revelação garantida. Então, vamos avançar nessa prática de leitura da Bíblia. E aí, vocês vão ver aí no material algumas orientações práticas que eu quero ler aqui rapidinho. Aqui no material você vai ver o seguinte, ó, orientações práticas principalmente para os novos convertidos, mas deixa eu dizer, irmãos, é para todos nós, igualmente, principalmente tudo bem, mas há tantos discípulos que não têm muita intimidade com esse livro, que precisa crescer, né? Então, aqui a gente coloca orientações principalmente para os novos convertidos, mas que valem para todos nós. Primeiro, vamos reler isso aí para partir para o final. Estabeleça a meta de ler a Bíblia toda. Não vamos nem pedir aqui para a gente levantar a mão, quem já leu, não, tá? Mas estabeleça essa meta de ler a Bíblia toda. Leia primeiro o Novo Testamento. Isso eu ouço lá desde quando eu me converti. Inclusive, o conselho foi exatamente isso aqui hoje, semana. Você tem que ler a Bíblia toda. Leia primeiro o Novo Testamento, tá? Mais fácil compreender. Comece pelo Novo Testamento, mas leia o Antigo Testamento. Outro, leia a Bíblia todos os dias. Se falhou, não fique desesperado. O outro dia seguinte, leia a Bíblia. Outro, leia orando com atenção, não é um jornal, mas é orando, pedindo a Deus que fala comigo, Senhor. A Bíblia não é um livro comum, é a palavra de Deus. E se você pedir que o Espírito Santo fale com você pela palavra, vocês estão cientes disso, ele vai falar. Outro, leia e creia que tudo o que está escrito sobre o que o Senhor fez, faz e fará na sua vida é verdade, a palavra de Deus. E último, leia e obedeça a tudo que o Senhor ordena na sua palavra. Eu vou para o final, eu peço para vocês aqui, vamos negociar aqui, dá uma parada para a gente negociar. São 9 horas, vocês me dão mais 15 minutinhos para não precisar depois eu gravar um vídeo. Dá para ser, não? 15, 15, 15. Vamos negociar. Deus te abençoe. Esse povo é bom demais. Mas aqui só 15 minutos a gente vê o que nós vamos terminar agora. E a gente está chamando aqui do quarto, a gente está falando aqui sobre aspectos práticos da vida devocional. Falamos da oração, essa oração a sós com Deus, sem cessar. Falamos da adoração, falamos da palavra de Deus. E agora vamos falar, por fim, de uma coisa que poucos de nós aqui gostamos de fazer. Talvez, né? Eu acho, né? Se bem que posso até me surpreender. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto de comer, apesar de comer pouco, que é o jejum. Um devoto, alguém que quer viver a prática da vida devocional, precisa jejuar. Edson, lê para mim, de novo, Mateus 6, 16 a 18. Como eu falei, a gente ia voltar nele aí, algumas vezes. Vamos lá de novo. A gente Mateus, vai só alguns minutinhos mais. Mateus 6, 6, 16 a 18. 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigurem os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares,
unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A gente vai ver vários exemplos de homens de Deus na Bíblia usando essa prática, a prática do jejum, que é um desafio, né? Fazer no sentido, vamos dizer assim, natural da palavra. Normalmente, na regra, a pessoa não gosta, né? A pessoa gosta de comer, mas é uma prática que a gente precisa considerar, lembrando que os homens de Deus, na Bíblia ou fora dela, na história da igreja, eles usavam essa prática nessa vida de devoção, de busca ao Senhor. Vamos ler esses últimos textos aqui. Alguns, segundo Samuel 12:16, vocês estão lembrados da história? Não vamos ler, não, a gente já lembra a história por causa do tempo. Segundo Samuel 12:16, lembra que Davi orou e jejuou pelo filho dele, que estava doente? Insistiu, orou, jejuou, até que o menino morreu, né? Ele parou, aí os empregados dele, né, os servos de Davi, ficaram até preocupados. O cara estava orando e jejuando esse tempo todo. Quando souber que o menino morreu, vai morrer junto, né? Não, Davi levantou, lavou o rosto e acabou. Deus não fez como eu queria. Pronto, né? A rainha Esté 4:16, por favor, leiam esse texto, tá? Antes dos irmãos se relembrar. Mas é quando ela pede ao povo que jejue, pois ela tinha um desafio, né, a encarar, e pede que o povo interceda por ela, para que ela se apresentasse para o rei. E por isso ela chama o povo e pede ao povo que jejue por ela, para encarar esse desafio da intercessão dela junto ao rei, pelo próprio povo judeu. E o terceiro ponto aí é Atos 13, esse eu quero que você leia, Edson, por favor, pelo menos esse, Atos 13, 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando e orando. Então, nessa prática desafiadora, que a gente está chamando de vida devocional, nós temos esses 4 aspectos básicos, né? Que é a oração, que é a adoração, que é a Bíblia, comer Bíblia, ler, meditar, e é o jejum. E aí algumas considerações práticas aqui para nós. A gente pode começar jejuando até meio-dia, para aqueles que começam a passar mal. Vai até meio-dia. Depois, vê se leva até a tarde. E aí, amados, vai progredindo, aumentando o tempo de jejum, e a tendência é o corpo ir se acostumando, a carne ir se acostumando a isso, tá? Conselho prático para você vai conversar com os irmãos nas casas. Vamos tirar pelo menos um dia por semana para jejuar, colocando diante de Deus a nossa oração, buscando a presença do Senhor, com choro, lágrimas, né? Aqueles que conseguem podem fazer jejuns mais prolongados, mas tome cuidado com isso, tá? Só faça isso dentro de uma orientação, mas podem também fazer jejuns mais prolongados. O jejum sempre está ligado com a oração. Vocês sabem disso, para a gente relembrar, mas vamos colocar isso em mente, sempre está ligado com a oração. Mas isso não impede de a gente jejuar por causa da nossa realidade metropolitana, a nossa realidade de trabalho, de escola, não impede da gente jejuar no trabalho. Sei que muitos aqui têm essa experiência de jejuar, ir para o trabalho jejuando, ir para a faculdade, para o colégio. Nós já temos essa experiência. Embora, só para reforçar, é bom que o jejum seja acompanhado com um tempo de oração, de meditação. Edson, por favor, Mateus 9:14. Mateus 9:14. Vamos ver aqui.
Mateus 9:14. Fala do noivo ser retirado, está aí no material. 9:14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? É só o 14? Isso. E o 15 também. Lê o 15, lê o 15. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Há quem diga que, comentando esse texto aqui, que os discípulos de João jejuavam na esperança de que essa devoção, essa prática de devoção deles, iria apressar a vinda do Messias, do reino, né? Há quem diga, faça esse comentário, que tem lógica. O fato é que a gente precisa jejuar até que ele volte. Até que ele volte, tá? Um comentário que fiz recentemente com os irmãos, quero comentar com vocês para a gente encerrar. O jejum não é uma prática que a gente tem que entender da seguinte forma: vou jejuar para ver se Deus... Não. Nós não jejuamos para convencer Deus de nada. Deus é gracioso. A gente se relaciona com Deus baseado na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Só para você lembrar de um detalhe, ele enviou seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não há nada que a gente faça que vai tornar Deus melhor para a gente. Não. Deus é gracioso. Então, o jejum não muda Deus. Então, alguém disse que o jejum, que Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum muda a nós, nos tornando mais sensíveis, abertos, quebrantados. Para a quê? A essa vida de oração, de leitura da Bíblia, de adoração. Tá? Então, o jejum provoca mudanças em nós, quando feito da maneira correta, com a consciência correta, né? Então, graças a Deus, por sua graça e por sua misericórdia, que nos recebeu em Cristo, por puro amor. Então, achei interessante isso e eu entendo que a coisa caminha por aí, né? A gente vai jejuar para associar essa prática à oração, à intercessão, à busca, e isso vai provocar mudanças, nos tornando mais sensíveis nesse relacionamento com Deus, de vida devocional, de vida devotada a Ele. Concluindo, uma observação sobre isso, né? Você pode dizer que para as pessoas que estão jejuando, porque a gente leu aí Mateus, né, e tem essa coisa, né? Será que alguém pode saber que eu estou jejuando? Então, a coisa não é assim que você não pode dizer, né? Quando alguém lhe oferecer comida, por exemplo, você pode dizer, olha, estou jejuando, tal, não dá, deixa para amanhã, depois. Não há erro em falar que está jejuando. O que o Senhor Jesus condena no texto de Mateus que a gente já leu é o fazer o jejum ou qualquer coisa para ser elogiado pelos outros e não para Deus. Só essa conclusão aí que é interessante, que sempre é pergunta sobre essa questão, né? Tem gente que, na verdade, tem muitas como é que eu vou dizer? Coisas que envolvem jejum, né? E tanto isso, assim, não pode dizer, você falou, então o jejum quebrou, não funciona mais, tal. Ou então a pessoa que vai escovar o dente e engolir um pouquinho de pasta de dente e acha que quebrou o jejum. Essas coisinhas assim não são exatamente assim, né? Concluindo, irmãos, graças a Deus, eu tenho 1 minuto aqui no meu tempo, que eu pedi 2 minutos para você, até 9h15 no meu relógio. Vamos aqui para a conclusão do material. A vida devocional tem um aspecto de disciplina, falei isso lá no início. A disciplina é necessária porque nossa carne não vai querer orar, muito menos jejuar. Todo mundo aqui, discípulo velho, ovelha velha, sabe disso, né? Então, vida devocional é igual a disciplina. A nossa carne não quer orar, muito menos jejuar. A gente quer comer, ainda que coma pouco, né? Então, a gente precisa estabelecer compromissos com Deus e conosco mesmo para separar esses momentos de oração, jejum e leitura da Bíblia. O outro lado da vida devocional é a nossa relação com o nosso Pai que está no céu. A gente vai relembrar aí de Isaías 41:8, está no material, que Deus fala
com Abraão. Veja o que Deus fala de Abraão, na verdade, através do profeta Isaías 41:8. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo Abraão. E, por fim, veja como o Senhor Jesus fala aos seus discípulos. João 14:15, eu vou ler. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 14:15. Portanto, a oração, a adoração, o louvor, o jejum e a palavra de Deus nos fazem muito mais do que trazer pedidos e palavras diante de Deus. Essas coisas nos fazem crescer no conhecimento, no relacionamento, na intimidade com o nosso Pai, com o nosso noivo, assim como nos faz participar com Ele naquilo que Ele faz. Por isso, na oração que o Senhor nos ensinou, Ele nos diz para começar com a declaração, chamando Ele de Pai Nosso.